Seja muito bem-vindo ao Papo de Estudante. Eu me chamo Edward Miranda, professor de Física. Se você acompanha a gente já tem um tempinho, ou aqui no Instagram, ou aqui mesmo no YouTube, você já deve saber e você deve estar se preparando para a sua prova do Enem. Mas como você já deve ter notado, a maioria das pessoas notam, o Enem cobra uma quantidade de assuntos considerável. Além de várias disciplinas, a gente tem muitos assuntos em cada disciplina. Várias formas de cobrar cada um desses assuntos. Aí a pergunta que fica é: como eu vou lembrar de todos esses conceitos que eu aprendi? Como que eu vou conseguir chegar na hora da prova e saber tudo aquilo que eu vi durante o ano inteiro? Isso é uma tarefa difícil. E é para isso que surge a revisão. A revisão é o que vai te ajudar em toda essa jornada até você chegar ao seu dia da prova, beleza? Então, se você quer aprender a fazer uma revisão de verdade, segue com a gente no vídeo, fica até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Beleza? Para a gente começar, talvez você já deve ter notado que o nosso cérebro não tem uma capacidade muito boa de armazenar informação por um longo tempo. Tem um psicólogo chamado Eisen, alguma coisa, não vou lembrar o nome dele agora. Ele provou uma coisa chamada curva de esquecimento, que o nosso cérebro vai esquecendo à medida que o tempo vai passando. Ele deu lá alguns prazos específicos. E aí surge durante a ideia de você estudar para um concurso, durante a sua jornada como um vestibulando ou como um concurseiro, a necessidade de você revisar os assuntos. Beleza. Existem algumas formas de você revisar esse conteúdo. Uma delas é que eu gosto muito, eu inclusive indico os meus alunos a fazerem, que é aquela revisão que é a partir de você viu hoje um assunto, você vai fazer fixação. Aí no dia seguinte, você faz uma lista de 24 horas, depois de 7 dias você faz outra lista, depois de 15 dias e depois de 30 dias você faz outra. Isso é bem legal, é uma estrutura bem bacana, mas ela tem problemas e eu reconheço isso. Por isso que eu reconheço que ela funciona muito bem para mim, mas não vai funcionar para todo mundo. Por quê? Primeiro, esse tipo de revisão vai exigir uma certa organização considerável. Se você for só misturando os assuntos, vai chegar uma hora que você não vai saber qual que você tem que estudar, que dia que vai ter. Porque pensa só, você estuda hoje, legal, eu estudo hoje, depois aqui 7 dias, depois aqui 30 dias. Mas à medida que você vai implementando novos assuntos, vai ter dia que você vai estudar 3, 4 matérias, vai acumulando muita matéria. Você vai tendo uma dificuldade de organizar isso. Além do que, nem todo mundo tem tempo suficiente para estudar da forma mais satisfatória possível. Então isso demanda tempo, nem todo mundo tem esse tempo necessário. Então, além disso, você vai ter um certo problema, que é um problema que eu considero de peso e culpa. Todo aluno tem isso. Você não consegue realmente fazer tudo aquilo que está sendo dito, tudo aquilo que você se propôs a fazer, e aí você se sente culpado, isso te deixa pior do que ajuda. Então, esse método tem os seus problemas. Mas então, como é que eu devo fazer, Edward? Como é que eu posso, de fato, fazer uma revisão para que no final da prova eu consiga tirar a minha nota, chegar no meu vestibular, passar naquilo que eu quero, fazer aquele meu curso? Olha só, vocês sabem que eu sou totalmente adepto e eu aconselho isso para todo mundo. Fazer revisões sempre por questões. O seu estudo tem que ser pautado em questões. Você viu a matéria, você só pode considerar que você estudou se você fez questões aquilo. Então vamos imaginar um assunto, por exemplo, cinemática. Você está aprendendo cinemática. E aí você viu uma parte bem específica da cinemática lá, que é o lançamento oblíquo. Beleza? Você aprendeu isso hoje, você, sei lá, viu uma videoaula, ou foi no seu cursinho, ou até mesmo no seu ensino médio. Você vai fazer questões. Primeira coisa, você vai fazer umas 10 a 15 questões de fixação. Eu coloco o número, mas eu não gosto de trabalhar o número em si, porque isso é relativo para cada pessoa. Vocês têm que entender que a fixação ela é uma forma de você saber aplicar um conceito que você acabou de aprender. Então, esse número pode variar. Pode ter pessoas que fariam ali 10 questões e, pô, legal, entendi bem o assunto. A partir de agora eu já não estou tendo um aproveitamento melhor, já não estou melhorando, eu só estou solidificando, é como se fosse um platô. À medida que você vai fazendo mais questão, mais questão, mais questão, chega uma hora que você não aprende mais nada, você fica aqui, ó, numa linearidade. Então, beleza. Você fez ali as suas questões, que pode variar, para algumas pessoas vão ser 15, para algumas pessoas vão ser 10, pode ter alguém que tenha muita dificuldade, precisa de 20 questões, mas você vai fazer essas fixações. Legal. A partir de agora, aquele seu conceito, aquele seu conteúdo, ele consta numa lista, por assim dizer, de assuntos estudados. E, semanalmente, você pode colocar ali um dia na semana, ou até mesmo um dia a cada 2 semanas, para fazer listas de exercício
com todos os assuntos daquela matéria estudada. Por exemplo, você nesse dia estudou lançamento oblíquo, mas antes você já tinha estudado lançamento vertical, lançamento horizontal e toda aquela parte de movimento uniforme, movimento uniformemente variável. E aí chegou o seu dia escolhido de revisão. Você vai pegar uma lista de exercícios, sei lá, com 20 questões, com 15 questões, e vai mesclar questões de todos esses assuntos para você fazer. E a cada semana você vai, obviamente, se você fizer semanalmente, se você fizer quinzenalmente, a sua lista vai ter mais assuntos, mas não mais questões necessariamente, mas você vai ter assuntos misturados. Então, na semana que vem você vai ver um outro assunto e vai revisar outro, e na outra assim vai. Você vai chegar na hora da prova, você vai ter um arcabouço mais importante, porque você tem que lembrar uma coisa primordial. Se você ficar sempre fazendo questões separadas, você vai ter um problema que na hora da prova as questões são todas misturadas. Você não tem esse controle, então você precisa se acostumar. É para isso que é extremamente importante o uso de simulados. Cara, principalmente na reta final do simulado, na reta final da prova. E se você ainda não está fazendo simulado, olha, faz simulado agora. Corra. A gente está na reta final já do Enem. Pelo menos ali a cada 2 semanas você tem que fazer um simulado para você treinar, pensando no dia da prova, e para você também treinar essa mudança de assuntos rápido, sabe? Porque às vezes você está fazendo uma questão de física, às vezes você vai estar fazendo uma questão de matemática, às vezes você vai estar fazendo uma questão de química, você tem que ter essa capacidade de mudar. Isso você vai estar treinando suas estratégias de prova. Eu tenho um vídeo aqui que eu já falei sobre simulado. Você vai estar treinando sobre os assuntos, que é uma certa revisão, e você vai estar treinando essa sua capacidade de fazer uma prova no tempo certo. Então, é 100% é um benefício total você fazer esse tipo de trabalho com simulados. Mas quando eu falo de questão, as pessoas sempre têm dúvidas. Então, você vai pegar, vai fazer fixação. Beleza. Você vai fazer semanalmente ou a cada 2 semanas listas de revisão. Legal. E aí você vai corrigir. É extremamente importante que você corrija os exercícios. Você pode fazer, sei lá, por exemplo, digamos que a sua semana, o seu dia de revisão é todo sábado de manhã. Então, todo sábado de manhã você vai pegar uma lista de 20 exercícios e vai resolver. Depois de resolver esses 20 exercícios, você vai corrigir esses exercícios. E aí você vai anotar o assunto que, olha, eu tô com muita dificuldade. Dessa lista aqui, todas as vezes que caiu uma questão de lançamento oblíquo, eu errei, eu não sabia fazer. Então você vai anotar esse assunto. Por quê? Esse assunto vai ter que ser a sua prioridade na próxima revisão. Então você vai dar uma olhada de novo no assunto. Na próxima revisão, a sua lista tem que ter mais questões de lançamento oblíquo, que você precisa treinar esse assunto, porque você ainda não aprendeu ele de forma satisfatória. E aí você vai indo. Além da correção, que eu acho extremamente importante para todo mundo. Isso serve para simulado, isso serve para revisão, isso serve para os seus exercícios de fixação. Eu aconselho que todo mundo tenha um caderno de erro. Eu ainda não nomeei ele. Eu vou colocar algum nome em algum momento. O que é o caderno de erro, professor? Ele não é bem um caderno. Caderno é um modo de dizer. Eu, particularmente, por isso que eu gosto de estudar digitalmente, no computador, no tablet, no celular, que você consegue guardar esse tipo de material. Você fez uma lista de fixação. Tinha um exercício muito difícil lá que você... Nossa, que exercício bacana. Eu até entendi agora que eu vi a correção dele, mas é um exercício difícil. Você vai pegar esse exercício. Na sua lista de revisão, tem um exercício muito difícil, um exercício bem grande, complexo, que envolve vários assuntos. Você, vou guardar esse assunto aqui, essa questão, porque ou eu não consegui fazer, ou até consegui, mas de um jeito mais ou menos. Então vou colocar ele aqui. E aí, toda vez que você quiser fazer uma revisão, ou próximo ali da sua prova, ou até mesmo tá cansado, sabe? Aquele dia que você, nossa, hoje eu tô cansado para criar uma lista do zero. Vou dar uma olhada no meu caderno de questões, no meu caderno de erros, enfim. E aí você vai procurar essas questões. Vai começar a fazer, treinar. Muitas vezes você já resolveu essa questão, mas ela é uma questão tão boa, tão útil, tão importante para o assunto, que vale a pena você ter ela guardadinha ali, para de fácil acesso, para perto da prova, sabe? Quando tiver faltando ali 2 semanas. Eu tenho alguns alunos que estão próximos de uma prova agora, nesse final de semana, nesse próximo final de semana. E aí eu falei para eles, cara, pega dessas listas algumas questões muito boas que vocês viram e tenta refazer elas, para ver se ainda tá aqui na cabeça, porque algumas questões muito boas, elas envolvem tantos assuntos que é uma baita de uma revisão em uma única questão. Entende? Beleza? Então se você tiver uma
estratégia de revisão de forma semanal, por exemplo, através de questões, tendo a correção exata, cara, a sua prova, ela está na tua mão. É somente uma questão de tempo. Beleza? Se você gostou dessas dicas, compartilhe com aquele seu amigo que vai ajudar ele com certeza e você vai também nos ajudar a fazer esse canal crescer e essa mensagem chegar a mais gente. Já deixo convidado você aí a participar das nossas lives. Toda terça-feira tem uma live falando sobre algum assunto recorrente na prova do Enem. A gente faz teoria, revisão de teoria, é uma revisão bem básica, e resolve exercício junto, beleza? Toda terça-feira às 19 horas, horário de Brasília, você é meu convidado. Galera, aquele abraço e valeu!